É, às vezes a vida tem umas surpresas bem da hora. E aí pessoal, Dorito aqui e eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu trago uma notícia que muitos aí poderiam dizer que é karma, que muitos aí poderiam dizer que é a justiça sendo feita, mas como eu não acredito muito nesses negócios de eficiência de uma máquina imaginária feita por, enfim, gente que eu nem confio muito, eu vou classificar isso como um baita de um fruto de uma vontade divina. Pra você que é um cara muito sortudo e mora numa caverna ou em algum lugar isolado o suficiente pra não ter internet, o nosso conhecido desinfluenciador digital Fefe, eu vou citar ele assim porque qualquer menção mais detalhada acaba causando consequências misteriosas para os canais. Vídeo Novo Homem, né? Coisas estranhas começaram a acontecer depois que ele começou a criticar esse cara. Abriu um berreiro que, ao meu humilde ver, cara, foi tão glorioso que eu acho que merece um mini edit aqui. Boa noite. Hoje eu recebi um carro da polícia na minha casa, trazendo um mandado de intimação para que eu compareça à delegacia para responder uma notícia crime. Eu fiquei muito espantado quando vi que eu estava sendo acusado de crime contra a segurança. E depois desse vídeo devidamente satisfatório, das informações que eu tive que coletar, eu não vou mentir pra vocês, o meu dia tá aparentando que vai ser bem mais produtivo, porque eu tô bem feliz. Mas não se engane você por achar que eu simplesmente tô feliz porque alguém que eu não gosto tá sendo prejudicado de alguma forma, e nem é uma forma tão grave assim, porque ele foi chamado pra prestar esclarecimentos das coisas ali que ele sustentou, diferente das ações dele, que eu vou abordar um pouquinho mais pra frente, em que ele tava batendo palma não só para o cerceamento de liberdade alheio, que ao meu ver, quando não um tanto quanto justificadas, são infimamente menores do que ele fez, ainda assim tiveram consequências muito mais pesadas do que a dele, né? No caso, engaiolamento e uma verdadeira perseguição às pessoas que ousaram ir contra o sistema, inclusive promovida por ele em tweets e propagação de raiva pela fanbase. Eu só realmente estou feliz porque todas as suspeitas que eu tinha foram comprovadas pela pesquisa e o histórico do cara. Então o motivo da minha alegria é basicamente que eu comprovei que eu tenho uma boa intuição. Mas vamos continuar. Para compreender melhor esse caso e até compreender melhor as confusões que o Fefe se mete, seria bom fazer uma espécie de anatomia da persona que ele desenvolveu de uns anos pra cá, no caso, para atuar na internet, a fim de entender o que essa, entre aspas, personalidade acredita e o que o cara que inventou essa personalidade busca com isso. Para você que não sabe, persona é basicamente um personagem fictício, a criação de uma personalidade que representa diferentes tipos de comportamento ou arquétipos em um determinado espaço ou grupo social. Normalmente essa ideia da figura da persona é utilizada no ramo da publicidade, porque aí você tem vários personagens interagindo entre si, cada um com o seu papel e com funções distintas, para levar o público a ter interpretações e reações que são programadas, mas infelizmente boa parte das pessoas acabam conhecendo o conceito de persona pela Nintendo, o que acaba irritando um pouco pessoas que gostam de estudar neurologia e sociopolítica como eu. Em meados ali de 2010, 2011, quando a internet estava começando a engatinhar, o Fefe percebeu que existia uma lacuna de pessoas que basicamente tinham coisas para falar e críticas a fazer, mas não tinham necessariamente um espaço para aquilo. É como se o pessoal não tivesse descoberto a aba de comentários do Facebook ou até mesmo o Twitter. Eu realmente não me lembro se o Twitter foi inventado nessa época, eu acho até que já foi, mas sabendo dessa necessidade de ter coisas importantes criticadas, seja lá por quais coisas elas fossem, ele criou aquele personagem lá do não faz sentido, onde não importa o que acontecia, ele simplesmente escolhia um lado e criticava um pessoal ali que tinha umas roupas mais extravagantes ou um outro pessoal que tinha um estilo de vida mais diferente. E não que muitas vezes alguns desses grupos sociais ou pessoas não merecessem essas críticas. A questão é que o negócio não era feito com um argumento. A ideia não era simplesmente convencer as outras pessoas que aquelas posições ou as coisas que aquele grupo ou pessoa falavam eram de fato erradas, logicamente. O cara só queria criticar. Com o tempo, isso acabou ou secando a fonte financeira ou enchendo o saco e ele partiu para a base da comédia. Acabou montando uma network de youtubers porque ele provavelmente viu o sucesso da Machinima e pensou que podia farmar em cima de um pessoal que jogava videogame. Eu acho até que vale muito a pena fazer um vídeo sobre isso porque muita gente não procura esse lado mais obscuro, estranho e fedorento da internet, pelo menos essa parte em específico. E com isso montou um grupo de atores para fazer um humor mais de sketch, até que simplesmente o politicamente correto começou a ferrar todo o material
material dos caras e mais uma vez ele teve que desistir. Depois de alguns anos no ostracismo, mas já com uma vida devidamente confortável pelos louros do seu trabalho, seja ele honesto ou não, eu não vou discutir isso aqui, mas vocês já me conhecem e sabem que eu lido caráter ao lado profissional, sim, eu sou essa pessoa parcial e idiota. Fefe poderia muito bem simplesmente se aposentar, viver do dinheiro que as suas empresas estavam rendendo para ele e ter uma vida muito confortável como um empresário no Rio de Janeiro, podendo todos os dias desfrutar de balas, trocas de azeitona na linha vermelha, arrastões, aplicadores de golpelho no centro da cidade e todas as maravilhas desse recanto divino que poucas pessoas de ampla sapiência sabem verdadeiramente apreciar. Como eu acabei de dizer, ele poderia ter uma vida calma, se as suas ambições fossem não pelo dinheiro e pela fama, mas pela necessidade de ser ouvido e aclamado. A ideia de Fefe de mudar de ramo a cada 3 ou 4 anos vai um pouco mais além da ideia do ganho financeiro. Devido a alguns acontecimentos recentes, como por exemplo o uso de trapaças em uma série de Minecraft, eu sei isso parece bobo, mas quando você para pra pensar que o cara não consegue jogar um jogo que ele tá se propondo a fazer uma série, em um negócio que dá milhões de views e consegue pagar muito bem a ele, o mínimo que ele poderia fazer é jogar aquilo ali de forma honesta e mostrar as paradas que ele tem feito, afinal de contas é uma série dele e o público quer ver as coisas que ele faz, o público quer ver ele aprendendo a usar o jogo e não as coisas bacanas que o assessor dele fez e deixou pronto para ele simplesmente gravar filmando o mapa. Então não é pelo criativo no Minecraft, é pela ideia de tentar passar não só pra fanbase, mas pra todo mundo que tá observando o cara que ele é bom em tudo. O cara sinaliza virtudes tentando mostrar pras pessoas que elas devem seguir o grande exemplo de moralidade e quase santidade que ele é, e na mesma semana ele é pego jogando bola e contradizendo tudo que ele vinha falando faz um ano. Assim como também ele estava se gabando no Twitter um tempo desse de ser um maravilhoso enxadrista com 95% de aproveitamento em algumas partidas, o que é quase que humanamente impossível porque enxadristas profissionais têm em torno de 60% a 70%. E um pouquinho depois dele estar se gabando, o pessoal foi checar a conta dele e ele tinha sido banido por justamente estar trapaceando no jogo. Todas essas ações e mais algumas dezenas que eu não me lembro, porque o cara se mete em confusão praticamente todas as semanas e eu tenho que trabalhar e viver a minha vida em vez de ficar monitorando esse deficiente, mostram que muitas vezes a ideia dele não é ganhar dinheiro. Afinal de contas, pra que ele ia querer entrar num campeonato de xadrez se os prêmios são de 3, 4 ou 5 mil reais, se ele grava um vídeo e o AdSense meio que já dá pra comprar uma casa? A ideia dele é simplesmente ser aclamado e amado pelas pessoas, ele quer ser respeitado como um grande intelectual ou coisa que o valha. Nem que pra isso ele tenha que mostrar uma coisa que ele não é, que no caso seria mais inteligente ou mais habilidoso em algum aspecto de um jogo, um esporte, um refinamento intelectual, que é lógico que ele não tem, senão ele não defenderia as coisas que ele defende. E eu sinceramente não acho nada suspeito ele tá fazendo essas coisas enquanto produz um conteúdo infantil pra tentar influenciar as novas gerações e se colocar como alguém que é digno a ser inspirado e copiado pelas pessoas mais novas, porque afinal de contas o ego do cara é tão inflado que ele se sentiria mais importante, muito mais do que se ele fosse 10 vezes mais milionário do que ele é, no momento em que ele visse crianças e adolescentes que modificam o seu estilo de vida ou modificam as suas visões de mundo para ser como ele, ou pelo menos almejar ser como ele, não na questão financeira, porque talvez isso seja bem mais fácil, é meio que só ganhar na Mega Sena da virada e pronto, mas sim na ideia de copiar as atitudes e a postura dele em absolutamente tudo. O cara tem o ego tão inflado que a maneira que ele achou para saciar isso é tentar fazer toda uma nova geração de pessoas pequenas quererem imitá-lo e serem igual a ele, para que ele se convença que ele é tão bom assim. Olha, se isso não é um transtorno digno de internação, eu literalmente não sei mais o que é. Eu posso jogar uns bons anos de faculdade fora aí. Muito bem, e agora que a gente entende a persona do Filipinho e de como ele acredita que as opiniões dele, indiferente a ele estar escolhendo um lado pra brigar, afinal de contas há uns 5 ou 6 anos atrás ele meio que tava, entre aspas, do outro lado e tal, são certas não porque ele tá ali, mas porque essas opiniões advêm dele, isso é muito provavelmente fruto desse negócio que eu acabei de citar, né, que requer uns remedinhos, e por conta disso, por ele ser o detentor da razão universal e basicamente semi-onisciente,
Consequentemente, nada que ele fala deve ser tido como errado. Ele não tem que pagar pelas coisas que ele fala, porque afinal de contas, ele é um maldito cuspidor de heterofatos 24/7, irmão. Por isso que ele tá fazendo esse drama, mesmo quando ele comemorou que pessoas literalmente foram engaioladas por terem feito a mesma coisa e infringido a mesma lei que ele infringiu há alguns meses atrás. Mas como pra ele não conta, porque ele é um ser superior e tudo mais, tipo aquele rap do Ben 10, é óbvio que a revolta acaba tomando de conta dele. Agora, sobre esse negócio de concordar com uma lei que pode levar um cidadão que fala mal de um político, seja ele de que lado ele estiver, pra uma gaiolinha, eu acho um tanto quanto perigoso, não vou mentir. Porque, ao meu ver, o que ele fez ali foi uma comparação, no mínimo, desonesta e pra tentar queimar o filme de um cara que já tá sendo bem criticado por todos os amigos dele. Existe toda uma questão burocrática, de conflitos, de governantes que querem fazer umas coisas e outras pra tentar se promover daqui a uns 2 anos. Eu não quero entrar nesse mérito aqui, nesse canal. Eu geralmente falo sobre esse tipo de conteúdo em live, que é mais fácil, eu consigo ser mais extenso, explicar melhor as coisas. Mas, basicamente, o termo que ele utilizou não é como simplesmente chamar um cara de corrupto, não é como falar que um cara meteu uma graninha na cueca. É algo realmente bem pesado e eu acho que deveriam ter consequências sociais, como de fato tiveram. A fanbase do Biruliro foi lá e aloprou legal o cara no Twitter, e na real essas pegadas de pé acabam sujando a imagem e consequentemente a carreira dele, assim como o quanto ele ganha. Ele acaba sofrendo uma série de consequências por ser esse cara mais chato, mais hipócrita, que acaba defendendo ideias que vão contra a liberdade dos outros e chora quando isso acontece com ele. Porém, existe um outro lado da moeda, em que caso a situação se inverta e a gente tenha um representante ali que tem os 9 dedos e alguém resolva falar a mesma coisa pra ele, ou até simplesmente fale que ele colocou uma grana na cueca, que ele favoreceu uma pessoa, que ele tem uma casa aí não sei aonde, que o sítio lá que aparentemente não era dele, era dele, que seja. E aí o cara se ofendeu e ele acha que isso pode vir a atrapalhar ele na campanha, ou por um acaso algum apoiador dele acha que isso é um tanto quanto desrespeitoso, ele pode vir utilizar essa lei, ou seja, utilizar o braço do Estado, a qual pessoas famosas convenceram o grande público que deveria ser algo de ampla validação popular, a ir lá e simplesmente tolir a liberdade de um cidadão da forma mais braba possível, que é dando um sumiço no cara, jogando o cara em algum lugar ou fazendo outras coisas. Aí eu pergunto, quando você bate palma pra isso porque não gosta do Filipinho, mas ao mesmo tempo fica chateado quando eles vão lá e pegam um cara que falou mal do cabeça de ovo, o que você tá sendo? O que acontece aqui é que de tanto defender esse tipo de situação, de tanto defender a máquina, de tanto achar que ela seria eficiente só pra um lado, o cara acabou estimulando pessoas a darem um poder absurdo a algo que deveria servir ao cidadão, e não ao contrário. E portanto, quando algo se vira contra ele, é no mínimo irônico. Eu não vou falar aqui que é errado apontar e rir do cara, porque eu fiz isso um pouquinho, mas é muito mais uma questão dele colhendo o que plantou, né? Dele recebendo a hipocrisia em seu mais alto grau, em que ele pedia por medidas enérgicas para pessoas que, entre aspas, estavam ali fomentando o caos e ele começou a fomentar o caos e teve a consequência, do que nós, os cidadãos comuns, estarmos batendo palma para esse tipo de coisa. Tenham em mente que começar a aceitar esse tipo de atitude só porque é feito contra alguém que você não vai com a cara é absolutamente perigoso, porque amanhã muda-se o representante e o cara pode ser você. Eu vi isso acontecer há mais ou menos 1 ano no Twitter, em que o pessoal tava batendo palma forte porque um cara que falava muita bobagem tinha sido punido e tal, e todo mundo foi contra o Gengiva e uns outros 2 caras grandes que foram lá e defenderam ele. E eles não estão errados. Mesmo quando você não vai com a cara de alguém, defender essa pessoa de sofrer uma injustiça é evitar que você seja injustiçado amanhã. Então, pra finalizar esse assunto aqui que o vídeo tá rendendo muito, na minha opinião, de salgadinho de farinha de milho, é absolutamente válido, dadas as coisas que ele fez, apontar e rir, porque, poxa, é o cara sendo mais uma vez hipócrita, só que dessa vez ele tá meio que pagando por algo que ele fez. Por mais que eu acho que a probabilidade da cacatu ir pra gaiola é infinitamente menor do que alguém que simplesmente pensa fora da caixa ou fora do sistema. Muito embora eu queria muito que isso acontecesse, nem que fosse só por um dia, só pra poder rir do cara depois. Porém, a gente não deve bater palma pra esse tipo de atitude, porque se geram precedentes legais, e isso pode ser utilizado contra qualquer pessoa no futuro, porque afinal de contas, com esse negócio de regime de contar papel, a gente nunca sabe quem é que pode estar lá na cadeira daqui a 10 ou 15 anos.
Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido a minha explicação. A ideia é muito mais explicar o histórico do cara, para que vocês fiquem sabendo a pessoa que ele é e que ele já tem uma fama de ser dramático, de tentar manipular as pessoas psicologicamente. Então não caiam nessa lorotinha aí de, nossa, estou sendo perseguido. Pessoas que fizeram umas coisas que eu considero de menor gravidade, literalmente tiveram penas muito mais severas. Então deixa o cara se desesperar um pouquinho para ver se ele aprende o que é bom, mas não vamos bater palma pra esse tipo de coisa não. Eu sou o Dorito, e se você quiser ter acesso às notificações assim que os vídeos saem e não depender da boa vontade de plataforma nenhuma, aqui no canto superior esquerdo, em algumas chamadas durante o vídeo, estão as minhas redes sociais, principalmente o meu canal do Telegram, onde eu posto todos os links dos vídeos assim que eles saem. Então você não vai precisar depender da plataforma para te avisar que tá saindo material novo. Inclusive eu reúno todos os projetos naquele canal só, então tá saindo coisas ali no canal de corte, eu aviso lá, saiu coisa no canal maior, eu aviso lá, saiu coisa nesse canal, eu aviso lá também. No mais, se vocês quiserem uma interaçãozinha mais interessante, me segue lá no Instagram, me segue no Facebook também se você é um cara mais de boa. É o mesmo arroba que tá ali na tela, o do canal do Telegram. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê numa próxima. Até lá!